O sistema de votação do BBB 24 mudou. E se você não quer ficar perdido, perdida, na hora de acompanhar a casa mais vigiada do Brasil, então assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho como funciona esse novo sistema. Primeiro vamos entender por que mudou a votação. O que acontecia antes é que cada pessoa pode votar muitas vezes, quantas vezes quiser. Como eu não tenho um controle tão grande disso, até mesmo um programa, uma máquina, um algoritmo, um aplicativo, pode ficar votando, basta ele ser programado para ele ficar votando repetidas vezes. Para isso basta um pouquinho de investimento financeiro, tecnologia, ou se for do modo clássico, né, tu mesma votando, paciência e tempo. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa que tem mais votos, não necessariamente ela reflete a intenção da maioria percentual do Brasil. Vamos supor que num paredão 60% das pessoas do Brasil gostariam que certo candidato saia. No entanto, o outro candidato que de repente não tem tantos votos para ele sair, ele recebe uma votação muito intensa de uma torcida que consegue se mobilizar e vota muito e acaba tirando aquele que não reflete a intenção da maioria do Brasil. E aí, claro que isso acaba denunciando algumas disparidades muitas vezes financeiras, né? De repente uma torcida consegue ter um maior investimento de tempo ou de dinheiro e consegue então derrubar o candidato rival, sendo que isso não reflete exatamente a intenção da maioria. Pensando em corrigir esse problema, entra um novo sistema de votação. Ele não vai resolver completamente isso, mas ele vai atenuar essa falha, digamos assim. O que vai acontecer é, em vez de ter apenas o voto da torcida, nós vamos ter dois votos. O voto da torcida continua acontecendo e ele vai poder ser votado da mesma forma. Um cadastro lá no G-Show, entra no site da Globo, vota quantas vezes quiser, é só ir votando e vai contar essa pontuação normal. Porém vai ter uma outra votação, então vão ser duas votações. A outra votação se chama voto único. Na votação de voto único, cada pessoa só pode votar uma vez, porque esse voto ele é limitado a um voto por CPF. Então tu só consegue votar se tu te identificar preenchendo o teu CPF. E como cada pessoa só tem um CPF, cada pessoa só vai poder fazer um voto por CPF. Essa votação, obviamente, vai trazer então números menores absolutos. Não vai dar aquela votação de milhões, talvez, aquela votação gigantesca como a votação de torcida. No entanto, o que vai ser analisado não é a quantidade de votos, e sim o percentual. E aí nós vamos ter então duas votações. As duas votações vão ter peso de 50%, e essa é a ideia da média ponderada. E a votação de torcida, que provavelmente vai ter aí uma quantidade muito maior de votos, nós não vamos olhar para a quantidade absoluta de votos, ou seja, tantos milhões de votos. Não, nós vamos olhar para o percentual de votos. Vamos fazer uma simulação para que tu possa entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos supor um paredão duplo, não é muito comum, mas só para ficar mais fácil de entender aqui a dinâmica dessa nova votação. E nós temos então o participante A e o participante B, e vamos aqui criar alguns valores simulados aqui, tá? Para a gente poder enxergar como que pode funcionar essa votação. Então vamos supor que na votação de torcida teve lá uma votação com um monte de gente votando nos candidatos. Ah, uma coisa importante, na primeira fase do programa, essa é uma outra novidade do BBB 24, a votação não é para eliminar o candidato, é para votar em quem você quer que fique, quem você quer salvar. E quem vai sair no paredão, então, é quem recebeu menos votos, é quem não foi salvo pelos votos da torcida e voto único. Mas voltando, então a gente vai ter, por exemplo, tá? Vamos simular aqui que dos votos da torcida, aqueles que vão em quantidade, a gente pode ter de repente uma torcida que se engajou muito, que votou, e aí conseguiu uma votação de 60% de votos para o candidato A, enquanto que o candidato B recebeu 40% dos votos. Esse foi o voto da torcida. Em números, vão dar números muito grandes, porque no voto da torcida pode repetir voto. Mas nós temos que olhar para a porcentagem. Paralelamente, temos o voto único. No voto único, cada pessoa só pode votar uma vez. E de novo, nós vamos olhar para a porcentagem. Nessa votação, a quantidade de votos vai ser bem menor, porque só pode um voto por pessoa. Mas o foco aqui é no percentual de votos que cada candidato recebeu. Então, vamos simular que nessa outra votação, o candidato B acabou recebendo uma porcentagem maior dos votos. De repente, combinamos aqui que o candidato B, nessa votação, recebeu 70% dos votos.
para ficar no programa, e o candidato A, no voto único, recebeu 30% dos votos. Como as duas votações vão ter peso de 50% cada uma, e aí entra a média ponderada que o Tadeu falou, o que a gente vai fazer? Peso de 50% significa que ambas as votações têm o mesmo peso. Então, a gente vai olhar para os percentuais das duas e vamos fazer a média aritmética, que significa somar e dividir por 2. Se os pesos fossem diferentes, aí a média ponderada iria acabar aparecendo mais, e nós teríamos que daí multiplicar pelo peso e dividir pela soma dos pesos. No entanto, como os pesos são iguais, a gente não precisa fazer isso. Então, basta a gente pegar os percentuais. Dentro da simulação que a gente fez, o candidato A recebeu 60% dos votos na votação de torcida e 30% dos votos na votação única. Então, 60 mais 30%, a gente tem um total de 90%, soma e divide por 2, 45% é a pontuação, é o percentual final após termos feito a média, tá? Então a gente vai somar os percentuais de votos dos dois tipos de votação, teria 45%, enquanto que o candidato B, que não se saiu tão bem na votação de torcida, recebeu 40% dentro da nossa simulação, mas recebeu 70% dos votos da votação única, da votação por CPF. Então a gente vai somar esses dois percentuais, 40 mais 70, 110, divide por 2, 55%. Repara que dentro da simulação que eu fiz, a conta fecha, né? Porque como eu trabalhei aqui com uma situação de 2 candidatos num paredão duplo, a gente então precisa que as porcentagens finais somem 100%. E aí terminamos com o candidato A com 45% dos votos e o candidato B com 55% dos votos. Lembrando, quem sai é quem recebeu menos votos na fase inicial do programa, porque na fase inicial é voto para salvar. Então, se o candidato B terminou a nossa simulação com 55%, ele foi salvo, ele ganhou a votação. O candidato menos votado dentro do novo sistema seria o candidato A com 45% dos votos. Ele estaria eliminado desse paredão, beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda um comentário aqui que a gente troca uma ideia e bora dar uma espiadinha. E é claro, bora estudar aqui com a Propulsa Matemática. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.